decidir, não tem vida. Glória a Deus e a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos ao vivo como vive o nosso Deus. Deus hoje tem uma palavra abençoada ao teu coração, uma mudança de vida, uma novidade nova, coisas novas o Senhor fará sobre a tua vida. Seja todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos que estão ao vivo conosco, de outras religiões, de outros ministérios, Deus é soberano, Deus é único e Deus é o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é o próprio Deus. Seja todos bem-vindos com a graça do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, lá para o final da Bíblia. Hebreus, capítulo 12. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim. Nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Amém? Deus nunca mudou e Deus nunca mudará. Amém? Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 4. O título diz assim, igreja: as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Amém? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até ao sangue. Amém? E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Amém? Então, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não menospreze quando por ele for reprovado, porque ele reprova. Ele reprova nossas atitudes, ele nos reprova de nossas ações, ele nos reprova de algumas coisas que não agradam a ele. Amém? Ele reprova. E ele diz: não menospreze a correção que vem do Senhor, porque se o Senhor está na igreja, ele vai corrigir a igreja, para que a igreja ande conforme ele ensina. Amém? Porque se ele não é pai, então não tem ensinamento, mas já que ele é pai e nos ensina e nos corrige e fala para nós não ficar triste, para nós não menosprezar a correção que vem dele, então nós somos filhos. Se nós pegamos a correção que vem dele, da parte dele para nós, e rejeitamos, já não somos filhos, somos bastardos. Amém? Tem muita gente que não gosta de ser corrigido. Tem muita gente que não gosta de ser disciplinado. Ela vê a disciplina nos outros, mas quando chegar nela, a vez dela, ela acha que é o pastor, ela acha que é o homem, ela acha que é isso e aquilo. A disciplina, ela vem de Deus. Amém? Toda disciplina, ela vem de Deus, para mim e para você. Quando ele me disciplina, eu disciplino a igreja. Quando ele me ensina, eu ensino a igreja. Amém? Só que o povo não está preparado para a correção, para a disciplina. Amém? Por quê? Quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que ter a reverência da casa de Deus. Porque Ele quer que nós ouvimos o que Ele tem para nos ensinar. Então nós não podemos se distrair. Amém? Podemos se distrair? Podemos estar com o celular ligado? A partir de hoje,
Não traga celular para a igreja. Ou quando eu trouxer, desliga na hora do culto. Vou falar isso todos os cultos. Amém? A partir de hoje, na hora dos cultos, silêncio total. Porque é o Senhor que está falando. Então nós temos que ter a reverência com Ele. Amém? Porque Ele vai corrigir. Porque Ele está falando. Não adianta que Ele não vai corrigir. Que Ele vai corrigir. Como eu corrijo. Amém? Se eu não deixo nem de corrigir nem minha mãe, nem minha namorada na frente de todo mundo, eu vou deixar de corrigir. Eu vou disciplinar o que é certo e o que é errado. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu não posso deixar a igreja viver de uma maneira que tudo pode, tudo é lícito. Não é assim. Não é assim. Tem que ter respeito à casa de Deus. Né? Porque na sua casa tem respeito, na casa de Deus tem que ter respeito. No trabalho tem respeito, na igreja tem que ter respeito. Ah, porque a igreja tem que receber tudo. Nós recebemos tudo, mas porém, respeito. Nós que somos da igreja, nós temos que ensinar o respeito. Nós temos que ensinar o que pode e o que não pode. Não é porque nós amamos que ele pode fazer o que quiser dentro da igreja. Não é assim. Amém? E não vai fazer o que achar, o que pode, o que pensa. Porque senão, como que eu vou poder ensinar alguém a vencer se não tiver disciplina? Então, já que não respeita o pastor, vai respeitar Deus? Se não respeita nem a Deus, vai respeitar o pastor? Eu posso chegar no trabalho de alguém, está em reunião, eu posso entrar na reunião da pessoa e falar, quero falar com a pessoa, eu posso? Não posso, eu tenho que respeitar. E se eu fizer isso, o que acontece? Se eu invadir uma reunião, o que vai acontecer? Para falar com uma pessoa, aquela pessoa, ela pode ser o quê? Demitida, aquela pessoa pode ser o quê? Pagado alguma coisa, descontado alguma coisa, depende do grau que o patrão vai avaliar aquela situação, que vai constranger todos. Porque ele está o quê? Em reunião. E nós estamos em quê? Em reunião com Deus. E quando nós estamos em reunião com Deus, nós temos que ter a reverência de escutar o que Deus está falando. Amém? Não ficar distraído, não ficar com as coisas afora. Porque na hora da palavra eu tenho que ter reverência. Porque quando eu tenho reverência a Deus na hora da palavra, eu escuto e aprendo. E Ele vai corrigir. Porque Ele está falando aqui. A casa é dele. A casa não é minha. Amém? E quem vai ensinar é Ele. Não podemos menosprezar nada. Nada e o que o Senhor Ele faz. Sabe por quê, igreja? Porque é muito fácil eu ter amizade, mas eu não confundo a minha amizade. Não posso confundir. Sabe por quê? Muita gente quer vir na igreja, eu quero louvar, mas cadê a comunhão que a pessoa tem com a igreja? Cadê eu quero pregar, mas cadê a comunhão que a pessoa tem com a igreja? Eu não posso permitir essas coisas jamais. E nunca permiti, não vou permitir. Por quê? Porque as pessoas são assim. Elas querem ser agradadas, mas não é para agradar a Deus. Elas querem agradar o amigo, a amiga. Você acredita nisso? É isso. Aqui agradar isso ou aquele. Só Ele mesmo. Então, eu não vou permitir isso. Porque as pessoas, elas querem quando elas querem, elas acham que eu sou bobo, elas acham que eu... Desculpa a palavra, elas acham que eu não entendo nada, elas acham que pode passar por cima de mim, porque meu jeito é assim, meu jeito é assim, né? Porque eu relevo muitas coisas, mas na hora de corrigir, eu vou corrigir, não tem como, não vai fugir, não vai escapar de ninguém. Aí é que confunde. Por quê? Porque acha eu o quê? Bravo, acha eu isso, acha eu aquilo, mas não importa o que acha de mim.
E também não vou me justificar. Eu só vou ensinar o que Deus manda eu ensinar e ponto final. Então nós temos que ter respeito à casa do próximo. Nós temos que ter respeito na igreja. Nós temos que ter respeito no trabalho. Nós temos que ter respeito nos comércios que a gente vai. A gente não pode mudar as coisas dos outros. Amém? Porque lá tem a regra dele. Aqui tem a regra de Deus. Ainda que não é uma igreja religiosa, mas tem a regra de Deus, tem o Espírito de Deus, e tem Deus que governa, e tem Deus que disciplina, e tem Deus que corrige, e tem Deus que reprova também. Amém? Não é porque eu sou grosso, eu tenho que falar, porque eu não posso aceitar. Amém? Porque se eu aceitar a igreja, imagina como que isso aqui fica. Se nós já estamos aqui há muito tempo juntos, amém? Se nós aceitar, as pessoas que vêm, vai chegando, ela vai vendo, vai acontecer a mesma coisa, a igreja vai virar uma bagunça. Aí vai falar, isso é a igreja do Senhor? Não, é uma bagunça aquela igreja. Um chega, outro faz, outro fala, outro levanta, na palavra outro está falando no celular, na palavra outro está conversando, na palavra está saindo, está voltando, na palavra vai no banheiro antes, porque a palavra tem que ser o quê? A palavra tem que ser ouvida, a palavra tem que ser reverenciada, porque é o próprio Deus falando, então nós não podemos estar se desviando. Na hora da palavra, não conversa, na palavra não faz nada. De certo, só se não tiver jeito mesmo de ir no banheiro, vai ter que ir. Mas certo, segura até a hora de acabar o culto. Porque tudo desfoca o quê? A palavra. Tudo desfoca o que Deus está ensinando. E não é assim, porque eu estou assim. Não. Você pode estar assim, mas e as outras pessoas? Está precisando do alimento. Então eu não posso tirar o alimento que a pessoa está recebendo por causa de outras situações. Eu não posso. Porque a palavra é alimento. Amém? E se você ficar sem alimento, como é que você vai ficar forte? Como é que você vai enfrentar? Como é que você vai andar? Por que vem tanta gente aqui querer falar, Deus salvou, não, que isso não vai falar nada. Vai ganhar assim, não é assim, não é assado do jeito que Deus me ensina. É para isso que Ele me chamou, então eu cuido daquele que Ele me deu. Gosto quem gostar e quem não gostar, o que eu posso fazer? Querem mudar, querem fazer isso, querem achar aquilo, querem me mudar, querem me corrigir. Você não vai me corrigir, sabe por quê? Porque no momento que você pensar que você vai me corrigir, você vai ser disciplinado por Deus, porque a vara vai em você. Porque quem corrige os pastores, a liderança, é Deus. E quando Ele corrige a liderança, não é como você pensa aí a corrigir, não. Com nós o negócio é diferente, tá? Com nós Deus pega e tira até a alma de nós. Amém? Então, a igreja não vai ficar de qualquer jeito. Eu não vou aceitar. Não vou deixar de ensinar o que é o certo. O que é certo é certo. O que é verdade é verdade. O que é ensino, exortação, é exortação da parte de Deus. Amém? Então não confunda. Amém? Olha o que a palavra diz. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. Faz o que, igreja? Açoitar será que é carinho? Corrigir é carinho? Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser açoitado. Mas é o próprio Deus. Amém? Se eu não sou corrigido, então eu faço da minha vida o quê? O que eu quero. Se Deus não me açoitar, eu faço o que eu quero, então eu já não sirvo a Deus. Eu sirvo a minha vontade. E as pessoas só querem a vontade delas. Aí já não é filho. Porque filho obedece. Ainda obedece a Deus. Amém?
Porque nós estamos na casa de Deus. Filho de Deus obedece a Deus. Amém? Você está entendendo a palavra? Nós não estamos falando de filho aqui carnal, não. Amém? O que é filho de Deus? Você está falando do seu filho? Da sua filha? Eu estou falando do meu filho, da minha filha? Não é esse que Deus está falando. Isso. Você está vendo como está atento à palavra? Deus não está falando com os nossos filhos. Deus está falando com nós como filhos. Nós como filhos devemos ter obediência a Ele. Devemos ser corrigidos. Devemos açoitados. Porque Ele nos ama. E muitas coisas não dão certo na minha na tua vida. Porque Ele está corrigindo. Porque imagina se Ele dá tudo de mão beijada para você. Você faz o quê? Posso falar? Posso falar, Breno? Não, uma palavra mais... um pouquinho mais para machucar. Você sabe o que você faz se Ele te der tudo o que você quer? Você pisa em todo mundo. Porque você não tem correção, você não tem disciplina, você não é açoitado, você não sabe diferenciar que você deve respeitar as pessoas, como respeitar a Deus, como respeitar a casa de Deus, como ensinar as pessoas também a respeitar. É assim, assim e assim não pode. Amém? Porque se eu sou amado de Deus, quantas das coisas que eu fui e falei com Deus, Deus falou não? Quantas? Várias. Ah, Deus, por que não aconteceu? Porque Ele não quis. Ah, Deus, por que não foi isso? Porque Ele não quis. É o não dele, e o não dele é açoite para nós. Por quê? O filho quer se espernear quando ele fala não, porque ele acha que Deus tem que fazer tudo o que ele quer. Não é tudo o que ele quer, não é tudo o que nós queremos não que Deus vai fazer, viu? Ele vai disciplinar para poder dar para a gente aquilo que a gente quer e aquilo que Ele vai fazer, aquilo que a gente quer. Se estiver conectado com o pensamento de Deus, aí Ele vai fazer. Se não estiver conectado aquilo que a gente quer com o pensamento de Deus, não vai fazer. Vai ter que estar conectado com a palavra. Então, para estar conectado com a palavra, eu tenho que estar pensando no pensamento de Deus. E para pensar o pensamento de Deus, eu tenho que estar meditando na palavra para saber o que Deus pensa de mim, o que eu penso dele, e o que Ele acha de mim, o que eu devo fazer e devo agir. Se eu não tenho a palavra de Deus, como eu vou ter o pensamento de Deus? Não tem como. Então, o que nós ensinamos é o quê? O que Deus pensa de nós, o que Deus quer de nós, o que Deus quer que nós façamos, o que Deus quer que nós andamos. Deus quer nós se libertando de tudo aquilo que desagrada tanto a Ele e que desagrada ao Espírito Santo. E com isso nós precisamos de quê? De correção, nós precisamos de disciplina, nós precisamos ser reprovados, nós precisamos ser açoitados, e tudo isso porque Deus nos ama. E se Deus chega, Jesus, na hora que Ele foi para a cruz do Calvário, Ele falou para Deus assim: Pai, se possível, passa esse cálice de mim, porque Jesus não estava aguentando tanta dor, mas que seja feita a tua vontade. Quando Ele falou, seja feita a tua vontade, Deus falou: então, filho, você vai morrer, mas eu vou te ressuscitar. Vai doer, vai sofrer, vai... A dor insuportável que nós nem podemos imaginar é o que Jesus passou. E Deus não, Deus fez o que nessa hora? Não teve dó, não tem que ter dó. Quem tem dó não ama. Porque quando Jesus falou com Deus, Deus falou assim para ele: foi. Aí Jesus entendeu: ah, Pai, que seja feita a tua vontade. Porque no momento difícil, no momento complicado, no momento de dor, no momento de angústia, ninguém quer não, é tudo eu, é tudo capeta, é tudo isso, tudo aquilo, mas você tem que saber se é Deus que está fazendo isso com você.
Porque para o homem, Deus não é Deus de amor. Por quê? Por que deixou Jesus morrer, o filho dele morrer daquele jeito? Porque ele não poderia mudar, não, mas era a missão dele. E a minha e a tua missão, Deus não vai mudar. Deus vai concluir a minha e a tua missão. O que nós tiver que passar, vai passar. Se tiver que as pessoas ficar contrário ao que nós falamos, vai ficar. Se tiver pessoas que vão nos odiar, vai odiar. Por quê? Por causa do nome deles. E nós vamos ser odiados e vamos ter que perseverar até o fim. Ser odiado, se prepara. Dentro de casa, dentro de algumas igrejas, dentro de alguns irmãos. Não adianta. Amém? Glória a Deus. Então na igreja aqui tem disciplina. Muita gente pensa que não tem disciplina. Tem disciplina. Deus ele abençoa, Deus trabalha. Aqui é sobrenatural que Deus ele faz. Mas quando ele vê pessoas saindo da disciplina dele, aí ele pega o pastor aqui, toma uma, toma outra, toma outra, toma outra. Aí todo mundo fala, pastor, hoje está daquele jeito, pode ser isso. Não, mas é a disciplina de Deus. Ele coloca todo mundo lá. Ok? Puxa a rédea e coloca todo mundo no seu quadradinho. Porque muitas das vezes a gente quer sair do nosso quadrado. Entrar no quadrado do outro e querer mudar o outro. E nós mudamos alguém? Não, só Deus. Nós não mudamos ninguém. Só o Espírito de Deus muda o homem. Convence o homem do pecado. Então como é que eu posso colocar tapete vermelho para qualquer um? Não coloco para ninguém. E não vou colocar para ninguém. Para ninguém. Pode ser meu amigo, pode ser minha amiga, pode ser parente, pode ser pastor, pode ser quem for. Não vai ter tapete vermelho para ninguém. Só para Jesus. Ele que merece toda a glória. Amém? Amém, Jesus. E o que tiver que falar, falarei. Pode pelejar contra mim. Não vai conseguir nada. Amém? Amém, Jesus. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Vamos lá de novo. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Agora vamos falar para o pai carnal. O pai carnal corrige o filho, sim ou não? Sim. Corrige. E Deus não vai corrigir nós? E você não quer correção de Deus? Se o seu pai e sua mãe te corrigiu, te ensinou, te disciplinou, por que cá de Deus você não quer? Porque você acha que é o homem? Glória a Deus. Se você respeita seu pai e tua mãe, você não vai respeitar a Deus? Que chama você, nós como filhos? Vos trata como filhos? Porque é mais fácil eu obedecer quem eu vejo do que eu não vejo, né? Porque Deus você não vê. Aí você não quer obedecer porque você acha que não é Ele. Agora quem você vê que é o pai e a mãe carnal, aí você obedece. E a Deus você não obedece na igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Na igreja tem que ter obediência. Para andar com Deus tem que ter obediência. Não é de qualquer jeito o que eu penso, não. O que eu quero fazer, não. Amém? Mas, se está sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filho. Todos estão sem o quê? Correção. O mundo tem correção? Então o mundo não pode ser igreja. O que está lá do mundo não pode vir fazer bagunça dentro da igreja. Desculpe falar isso, mas é a verdade. Eu não posso tornar a igreja como o mundo. Não é porque não é religião que a igreja vai viver como o mundo vive. Jamais. Amém? Então vai pensando que a igreja é o mundo, não. Porque lá ninguém é disciplinado, ninguém é ensinado, ninguém respeita ninguém. Na igreja tem que ter respeito, na igreja tem que ter reverência, na igreja tem que ter disciplina, na igreja tem que saber o que pode e não pode. No momento do culto a Deus, eu não posso
fazer outra coisa, porque eu dediquei aquele meu culto a Deus. E se o culto a Deus é racional, então eu tenho que renovar a minha mente para o quê? Para fazer o culto e agradável a Deus. E se meu culto agradável a Deus é aquele momento de 2 horas na igreja, então 2 horas na igreja eu não posso estar recebendo ninguém, eu não posso me estar dizendo a ninguém. Ou seria engraçado eu chegar aqui pregando aqui, peraí que eu vou parar de pregar e vou conversar com o meu amigo ali. Porque ele chegou. Quantos já não vieram aí e falaram, pastor, isso, depois do culto, não, isso aqui, não tem isso e aqui, porque eu não aceito. Amém? Amém, Jesus. Quantos vêm para falar, não, pastor, é assim, tchau, quer ficar? Senta e escuta a palavra, não quer fazer nada, não vai mudar. A igreja lá de fora não vai mudar. Ninguém vai mudar o que Deus me deu. Glória a Deus. Porque se eu não cuidar do que Deus me deu, quem é que vai cuidar por mim? Estão tudo querendo me destruir, tudo Satanás doido para me destruir, os demônios e aqueles que andam com ele, tudo para me destruir. Você acha que eu vou abrir mão para ficar agradando o eixo, para ficar agradando aquele, para não cuidar das coisas que Deus deixou na minha mão? É isso que o diabo quer, que ninguém cuida de nada e se torna o quê? A casa, desculpe falar da mãe Joana, todo mundo faz e acontece, bate no pastor, desrespeita o pastor, fala tudo quer. Não é assim não, hein? Aqui não. Aleluia, Jesus. Aqui não. Quem se encontrou pastor de verdade mesmo. Eita, Deus lindo. Amém? É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. É dessa maneira. Porque ele me corrige. E vocês não têm noção, então eu tenho que corrigir. Porque ele me cobra, porque alguém está precisando ser cobrado por ele também. Amém? Glória a Deus. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Quer viver? Respeita o Pai espiritual que é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. É espiritual. Ele falou do pai carnal que nos corrigia. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe me corrigia, né? E qual maior submissão eu tenho que ter? Ser submisso. A maior submissão é a Deus. Não é a outros, é a Deus. Submissão a Deus, respeitar a Deus. Quando a gente somos submissos a Deus, nós respeitamos a todos e amamos a todos e perdoamos e deixamos cada um na sua. Se gostou ou não gostou, a gente não pode mudar quem gosta e quem não gosta. Amém? Porque nem todos concordam com a palavra, nem todos concordam com o ensinamento, nem todos querem ser corrigidos, nem todos querem ser açoitados. Por quê? Porque acha que é um homem e acha que não é certo. Então, e o que não é certo para você pode ser o quê? Bastardo. E você sabe qual é a estratégia do diabo? Você quer saber qual é a estratégia do diabo? Nós vamos entrar agora. Amém? Vai lá para Lucas 11. Lucas capítulo 11. Todos acharam? Lucas capítulo 11. Amém? Versículo 23. Amém? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo? Quem não é por mim, é contra mim.
E quem comigo não ajunta, espalha. Então quem é com o Espírito de Deus, ajunta, não espalha. Quem está num corpo só, ajunta e não espalha. Você sabe por que Jesus está falando isso? Porque ele estava expulsando demônio. E aí os fariseus falaram, você expulsa demônio pelo Espírito o maioral dos demônios. Você é como Beelzebul. E chamaram Jesus de quê? De Beelzebul, de demônio. Então ele falou, já que eu sou demônio e expulso demônio, pelo maioral do demônio, então como é que Satanás está dividido com Satanás? Será que Satanás está dividido? Será que a casa de Satanás está dividida? Se ele já está programado para o inferno, você acha que ele vai se dividir? Não vai querer levar mais pessoas? Nunca ele está dividido. Ele está sempre em acordo com os anjos dele. Ele está sempre em comunhão com os anjos dele para a destruição eterna, que é o fogo eterno, que é o que? A morte eterna, porque ele já está condenado. Então se a casa de Satanás está dividida, então Satanás é bonzinho e Jesus é ruim? Então, se Jesus expulsava pelo dedo de Deus os demônios, por que era o questionamento? Você sabe por que é o questionamento? Porque nós expulsamos demônio. Aí fala que nós estamos invocando o mal, fala que nós estamos fazendo isso, que nós estamos fazendo aquilo. Então ele fala que nós somos o demônio e estamos invocando o mal. E não pode, mas nem sabe a luta espiritual que nós temos para expulsar o mal. Aí fala o que? Aquela igreja só expulsa demônio. Aquela igreja só fala de demônio, porque eles não sabem o que é expulsar demônio. Eles não sabem o que é tirar demônio. Porque eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, verdade. Amém, Jesus. E quem está comigo, com Cristo, ajunta, não espalha. E como é que eu posso deixar a igreja se espalhar? Como é que eu posso deixar de ensinar? E você está vendo que os demônios vêm para dentro querer fazer confusão? Você vê que os demônios na sutileza vêm com esse, com aquele outro. Para quê? Para distrair a igreja, para o quê? Para espalhar. E aí chega a hora que vem a correção e fala, não, pastor é um demônio. Pastor é isso, pastor é aquilo. Não, porque Deus está vendo o que está acontecendo, né? Deus está vendo todo mundo espiritual. O que acontece? Aí quando a gente corrige, é para o seu bem. Que é para o bem daqueles que estão juntos e não espalhados. Porque aqui nós estamos juntos e não espalhados. E a raiva de Satanás é essa, porque nós estamos juntos e ele quer o quê? Espalhar. Aí falam, nossa, olha o pastor como fala. Olha o pastor, não pode, não pode. Por quê? Esse já quer o quê? Satanás já está incitando a eles o que é o sentimento de espalhar. Porque quem é filho recebe a correção. E quem é filho não espalha. Quem é filho ajunta, né? E fala, não, é assim, temos que observar, temos que aprender, temos que respeitar. A casa de Deus é assim, a casa do Senhor é dessa maneira. Então nós temos que ter o quê? Reverência a Deus. Porque Satanás ele gosta de confusão. Então para de ficar de ouvido este ou aquele. Aleluia, Jesus. Amém? Para, corta. Sabe por quê? Porque vai espalhar. Vai espalhar. O diabo não brinca. O diabo está no meio e ele não se revela. Mas ele pensa que ele me engana. Ele quer espalhar. Amém? Você quer que eu fale uma outra coisa para você? É que não vai dar tempo para me pregar tudo que Deus me deu. Mas uma coisa eu falo para você. Quer viver em paz? Não se preocupa com quem vai te trair. Não é? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus falou para Pedro. Então Jesus falou, o traidor está na mesa. Aí Pedro perguntou para Jesus, quem é o traidor? Aí Jesus falou, quem te importa? Eu quero que ele fica até que eu venho. Então até Jesus voltar, nós vamos ter um monte de traidores. Um monte de Judas, mas você não tem que se preocupar com aquele que vai te trair. Você tem que se preocupar em seguir Jesus. E que Jesus falou para Pedro? Segue-me,
Você fica preocupado. Será que é esse? Será que é aquele? Para, desencana. Quem trair é o próprio que se mata. Que Judas traiu, fez o quê? Se matou porque não aguentou o peso da acusação. O traidor, ele não aguenta o peso da acusação. Ele não fica para sempre conosco. Uma hora ele é revelado e ele é tirado. Então não se preocupa se alguém vai te trair. Não se preocupa com traidores. Não se preocupa com Judas. Segue a Jesus, continua seguindo a Jesus. E tampa-se os ouvidos daquele zumbido no teu ouvido de pessoas. Amém? Porque quem é comigo não espalha, igreja. Todo mundo sabe o que quer? Quer se aparecer. E quando eu vejo que quer se aparecer, aí eu lembro tanto que eu chorei. Eu falo, Senhor, eu perdoo, amo, mas para ter a comunhão, para louvar, para cantar, para ser alguma coisa, você tem que lutar. As pessoas, não, eu vou pregar na tua igreja. Você vai pregar, você é da igreja? Aqui não vem gente de fora pregar. Só se Deus falar, filho, hoje você deixa. Nossa, falta ele me jogar do altar para me deixar. Porque eu prefiro os que está dentro pregar do que vir alguém de fora pregar e ensinar outra coisa. Aqui não. Não. Amém? Então todos nós temos que o quê? Eu quero ser um pregador, um pastor, então eu tenho que o quê? Me dedicar àquilo. Quero louvar, eu tenho que me dedicar àquilo. Quando eu vejo que não está se dedicando, quer fazer de qualquer jeito, quer aparecer, não tem jeito. Não aparece, desaparece. Aí é a hora que o quê? Mudou, é isso, é aquilo. Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com nós. Ele falou que quer o quê? Quer mais. Ele quer que entrega para o povo coisa boa. O Espírito dele. Amém? Não é eu chegar e fazer de qualquer jeito, está tudo certo, tá? Não é assim não. O melhor. Amém? Como eu dou o melhor para Deus, você tem que dar o melhor para Deus. Ou você vai dar o pior para Deus, como Caim. Então você é um demônio, desculpa eu falar. Não é? Porque o Caim que fez o quê? Matou o irmão. Porque deu o pior. Então não é, eu não dou a pior oferta, eu não dou. Tem pior dízimo, igreja? Não existe pior dízimo. Seja 10 centavos de dízimo, é o melhor dízimo. Sabia disso? Porque dízimo é 10% e não muda. Então não é o pior nunca. 10 centavos é o melhor dízimo. 100 mil é melhor dízimo. R$1.000 é melhor dízimo. E assim vai indo. R$1 é o melhor dízimo. Porque é 10%, Deus não pediu mais nem menos, é 10%. Então é o melhor para Deus é 10%. Ele que decretou e ele que colocou. Agora as outras coisas, aí eu faço melhor. Vou orar mais, vou buscar mais, vou jejuar mais, vou ler a Bíblia mais, vou me consagrar mais, vou fazer tudo mais. Vou estar no monte mais. É tudo mais com Deus, não é menos. Amém? Então, a estratégia do diabo é essa: espalhar. Observa o seu falar, observa o seu ouvir, observa os teus olhos, o que você está olhando. Amém? Porque Satanás ele gosta disso, presta atenção. A estratégia de Satanás, está escrito aí? Tá? Olha a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz:
voltarei para a minha casa, de onde saí. Que casa que ele está falando? Que sabe, o diabo, o espírito imundo saiu do homem, aí ele falou, agora ele fica rodando e falou, vou voltar para aquela casa. Que casa ele está falando? De onde ele saiu? Do corpo do homem. E que homem que ele está falando? Da minha e da tua vida. O diabo, ele fica rodeando e fala, vou voltar para aquela vida novamente. Vou deixar aquela vida, se ele tinha uma vida ruim, ela tinha uma vida ruim, eu vou voltar e ainda vou levar mais 7 piores para arruinar mais ele e mais ela. A estratégia dele é esse. Então fecha a porta para o diabo. Vamos voltar ao passado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí ele sugere para você um monte de coisa. É ele falando com você, porque a estratégia dele é fazer você voltar para trás para que ele possa entrar em você e levar coisas piores. É ele que fala com você as coisas ruins que você vê no teu pensamento, que os desejos ruins que vem no seu pensamento, as coisas ruins de morte que vem no seu pensamento. É ele falando para ele poder colocar 7 espíritos piores, porque ele está vendo a tua situação, ele está vendo o teu jeito, ele está vendo que você está criando ódio, ele está vendo que você está mudando, então ele está falando, ele só está conversando com você e você está aceitando. Fecha a porta com o diabo. Amém? Amém? Olha o que ele fala. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Amém? O que é ornamentada? Uma pessoa que está vazia. Quando a pessoa está vazia, casa de demônio é. Quando a pessoa está se desviando, ele quer se tornar aquela casa que era dele, com mais demônio do que já tinha. Se desvia da presença de Deus, sai, faz besteira. Pensa que vai ficar bom? Vai piorar. 1000 vezes. Satanás, direto e reto, ele veio me entrevistar. Vem me sondar. Só que aí ele não consegue nada, ele sai bravo. E diz que eu que sou errado. Amém? Então se você deixar sua mente vazia, vai ser o quê? Oficina do diabo. Se você deixar sua mente vazia, é a oficina do diabo. E na oficina ele faz o quê? Trabalha em todas as áreas. E faz da oficina o quê? A casa e a morada dele de demônios. Ele quer fazer da minha e tua vida a morada dele de demônio, mas está amarrado no nome de Jesus. Porque onde tem o Espírito de Deus, onde há o amor, ele não vai. Onde tem paz, ele não vai. Ele tenta, mas ele sai, porque ele não aguenta onde tem amor. Ele não aguenta onde tem paz. Ele não aguenta onde tem Deus. Ele não aguenta onde tem a palavra de Deus. Ele não aguenta onde tem a unção de Deus. Ele não aguenta. Onde tem alegria, ele não aguenta. Por que você está alegre? Aí ele fica com raiva. Aí quando você está sorrindo, por que você está sorrindo? Ele fica com raiva. Por quê? Porque ele é o quê? O ódio. Quer saber quem é de Deus? Está fácil. Né? Quer saber se sua mente está com Deus? Só não deixar ela vazia. Coma a palavra, fica com as coisas de Deus, fica no louvor, medita, busca, ora, jejua, se conecta com as coisas de Deus. Eu quero ser isso, aquilo, não tenho conexão com Deus. Passo o dia inteiro com a minha cabeça voada. Aí o diabo só está olhando, tá voadinho, tá voadinha. Agora chegou a hora de ir para ele de novo, de ir para ela de novo. Aí ele vem.
entra na casa, porque a casa está vazia. Por que você acha que Satanás não veio falar para mim, se mata, faz isso, faz aquilo? Se eu sei que não pode, para que eu vou dar ouvido para isso? Não tem nem como. Se eu sei que eu vou para o inferno, por que eu vou fazer coisas que ele está falando? Ah, mas está tudo difícil, isso, faz aquilo. Para que eu vou dar ouvido para isso? Eu vou ficar triste por causa disso? Eu vou ficar feliz, porque eu estou identificando aquilo que o inimigo está falando na minha vida e o que Deus fala sobre mim. Se Deus fala que me ama e o inimigo fala para você tirar a vida, então não é para você tirar a vida, porque Deus te ama, ainda tem jeito. A saída. Amém? Mas ele ainda está, olha ele, como que ele fala. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Posso falar? Eu só vou falar assim por cima, só para vocês raciocinar bem rápido. Quem vocês viram no mundo gospel que cantava e se afastou de Deus? Qual é o estado dessa pessoa? O que ela faz com a vida dela? Como é que estão essas pessoas que louvavam, que pregavam, que saíram da presença de Deus e não quer mais a presença de Deus? Tá bom ou tá ruim? Ainda eles testemunham que está melhor ainda, mas você vê a vida dele, aquela pessoa linda que louvava, nossa, olha como ele fala, como que ele está feio, olha como ele está isso, por quê? Fica o quê? Desfigurado, pior do que já era. Amém? Fica pior. Não vai pensar que você vai sair da presença de Deus e vai dar tudo certo, você vai ficar pior. Amém? E ainda com mais demônio ainda, pior do que você já tinha. Se eu já era misericórdia, já tinha uns milhões de demônios, imagina eu sair da presença de Deus, aí vai ter o que? Adquirir uns trilhões. Você acha que eu quero? Quero nada, uma que nem posso. Mas o pecado vem, me chama, todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou todo exclusivo seu. E o quê? Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, as tentações vêm, as provações vêm, o mundo vem, a droga vem, o passado vem, me chama, mas eu escolho Deus, continuo com Deus. É assim. Todo dia vem, mas eu escolho Deus. Amém? Agora eu quero falar uma parte tão abençoada. Amém? Que Jesus está na lata. Você acha que tem Jesus alisa? Você acha que Jesus, quando estava na terra, ele queria ser elogiado? Será que Jesus, até quando ele estava na terra, ele queria ser clamado? Não. Você acha que Jesus, quando estava na terra, ele queria ser visto como um rei? Não. Por que você quer ser visto como alguma coisa? Tem gente que você quer não, porque eu quero ser importante. Você quer ser importante o quê? Se nem o meu Deus, quando veio em carne, se quis ser importante, quando chamaram ele de rei, ele saiu. Quando queriam proclamar ele, bendito os seios e o ventre que te deu a luz, ele falou, bendito é aquele que guarda a minha palavra. A lapada.
Não adianta querer me elogiar, não adianta querer vir com isso, com aquilo, ela paga na lata. Amém? A correção é na lata. Amém? Sabe por quê? Porque o ensinamento ele me deu. E quando ele me deu o ensinamento, agora você vai ver o ensinamento. Como você está ouvindo, amém? Desde o princípio. Olha isso. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão clamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu. Concebeu o quê? Deu a luz. E os seios que te amamentaram. Então ela estava falando o quê? Homem! Feliz é aquela mulher que te deu a luz. Os seios que te amamentaram. Estavam querendo fazer o que com ele? Agradar ele, enquanto a Maria que deu a luz. E que Jesus gosta disso? Se ele não se exaltou, não se glorificou e ensinou nós não glorificar o homem, e ensinou nós glorificar a Deus. Pai, está consumado, glorificado está o teu nome, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Você acha que eu vou agradar? Você acha que eu vou deixar de falar? Você acha que eu vou deixar de corrigir, de ensinar? Pode ficar contrário, pode fazer tudo. Olha o que ele disse. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Acabou. Aquela mulher ficou legal com ele? Ai, tá lapada. Quem é a mulher? Bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. Não é bem-aventurado o vento que me deu, não. Não é bem-aventurado os seios que eu mamei, não. Porque bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e guarda. Então, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, estar na posição de Deus, ouve a palavra e guarda e aceita a correção. Ele falou no meio da multidão. Não falou no particular, não. É, mulher, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra. Então, ouve a palavra e não se distrai no culto. Vigia, para que não o espírito de contenda não entre, porque Satanás está doido para entrar. Satanás está doido para ter um caquizuma na igreja. Só estou vendo, mas ele vai já cair por terra no nome de Jesus. Então Jesus falou o que para a mulher? No meio da multidão ela estava? Estava, não estava? E Jesus estava o quê? No meio da multidão. Ele chamou ela para perto. Ah, mulher! Não, mulher. Presta atenção no que eu vou falar. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e guarda, viu? A palavra de Deus. Não glorifica o homem, não. Ah, quer elogiar, quer exaltar esse, quer exaltar aquele. Ah, porque faz isso, porque aqui faz, você faz é para Deus. Quer bajulação? Aqui não tem. Aleluia, Jesus. Aí por isso chama eu de arrogante, chama eu disso, chama eu daquilo, por quê? Porque eu não bajulo mesmo. Por que eu não bajulo? Porque eu tenho uma palavra comigo. Eu sei o que Deus fala. Eu não posso bajular, porque se eu bajular, daqui a pouco está querendo bater na minha cara. Está querendo até pegar o microfone. Não, pastor, deixa que eu faço agora. É assim agora, pastor. Aqui não, hein? Cuidado. Amém, igreja? Falo mesmo, ele falou no meio da multidão, fala no meio da multidão. Para quem quer que seja. O obreiro bem que sabe disso. O obreiro é o mais que passa isso. Amém? É assim, igreja. Não guarda. Quando Deus manda eu falar, quando Ele manda eu falar, eu falo. Quando Ele não manda, eu não falo. Amém? Guarda a palavra de Deus
que ele falou, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Você quer ser bem-aventurado? Ouve o que está sendo te ensinado, guarda a palavra de Deus e você vai ser o quê? Abençoado, abençoado. Então, acabou. Acabou, vamos seguir em frente. Não tem mais isso, aquilo, outro. Não tem mais que eu falar, comentar mais com ninguém isso, aquilo, outro. Acabou, a palavra já me ensinou. Eu não vou deixar da brecha para Satanás e trazer confusão? Não. Acabou. Caiu diante do altar. Caiu. E cai diante do altar. Amém? É isso, igreja. Tem que cair, não vai ficar em pé, demônio. Não vai ficar em pé, Satanás. Nem a estratégia dele. Amém? Glória a Deus. Só que aqui tá bom, tá não? Uma aula boa, maravilhosa, né? Você gostou? Você é filho? Filho gosta, né? Deus pega nós, Deus pega eu, Deus pega você. Deus pega, Deus corrige todo mundo. Tem essa. Está falando por todo mundo. O primeiro sou eu. Aí o diabo fala, não, mas você vai pregar isso aí? Isso aí tem gente lá na igreja que não vai gostar. Você não pode pregar assim, você não pode falar assim. Ai, vai sair da igreja. Aí eu posso fazer o quê? Deixar de falar? Ah, pastor, depois vão querer te apontar. Aí você não viu tanto que ele falou mesmo. Porque aconteceu coisa, aí ele quer entulhar minha mente. Eu falei, cara, Satanás, sai fora. Vou pregar a palavra, então para ensinar. Tem que ensinar. E o povo vai vencer você. Demônio. Para os dos infernos. Em nome de Jesus. É assim que você tem que falar para ele. Não dá moral para nada que vem com contenda. Corta. Porque a correção que vem de Deus é para o nosso proveito, porque Ele nos ama. Amém? E se Jesus corrigiu a mulher com a simples palavra, ele era bruto? A mulher vai falar o que para Jesus, igreja? Que mal que ela falou para ele? Ela foi o que? Adorar, engrandecer, falar que ele era um homem muito abençoado, mas ele falou, não vem com conversinha pro meu lado não. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. A mulher deve ficar do para cá, vem para cá. Poxa, fui falar algo para Jesus, Jesus veio, pá! Não precisava de tudo isso. Mas o que ele fala, está falado. Precisa do jeito que ele fala. Não, mas não pode ser assim. Vai, reclama com Jesus. Dá para reclamar com ele? Ele falou, ouve e guarda. Aí você vai ser bem-aventurado. Aí a mulher deve ficar no meio da multidão. Mas é para o proveito dela. Não é para ela se sentir mal. Porque na primeira correção se sente mal, mas depois ela vai entender o que era bom para ela. Por quê? Porque não pode ficar adorando o homem. Ainda que Jesus venha em carne, Ele ensinou nós a adorar a Deus. E Deus ensinou nós a aceitar Jesus. Porque Deus falou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus falou o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo é Deus. Nada é homem. Rapaz, tudo é Deus, nada é homem. Jesus, como homem, como carne, ensinou nós a adorar somente a Deus. Quando ele foi elogiado novamente, tu és bom, Jesus, ele falou, bom é só quem? Deus. Então não vem me. Muitas das vezes você não vai gostar de mim, mas muitas das vezes você vai me amar lá na frente, falar, poxa, pastor, pegou pesado, mas não é que foi bom? Na frente você vai entender, agora não. Na primeira instância, a mulher falou o quê? Nossa, precisava de tudo isso? Mas hoje está falando da mulher que estava na multidão. Então o nome dessa mulher
só não fala o nome dela, mas está falando dessa mulher. Que ela precisou ouvir dessa maneira. Adora só Deus. Não adianta bajular homem, não adianta bajular mulher, não adianta bajular esse, aquele, bajular ninguém. Seja verdadeiro. Amém? Verdadeiro. Oh, vai ouvir a palavra de Deus. A casa de Deus é para ouvir a palavra de Deus, não é para tititi, cococó, para não precisa de negócio aí não. Você lá na igreja, lá na igreja, lá você vai lá, é para ouvir a palavra de Deus e guardar. Não é para você ficar indo, voltando e você falando, você no celular, igreja. Misericórdia. Você está pregando a palavra, a pessoa está ali. Nossa, vai dar vontade, meu Jesus. É que Jesus segura, tá vendo? Porque se eu fosse falar tudo que eu queria, meu Deus do céu. Tá vendo como Jesus segura? Não é? Mas nós temos que ensinar isso às pessoas. Não, vai para a igreja, vai sem celular, ou desliga. Na igreja não conversa, na igreja não tem. Na igreja você vai para a igreja? Não vai, então fica em casa. Não vem atrás de mim, não. Amém? Por quê? Porque isso atrapalha a tua vida, que é o principal, o teu culto. Porque você sai com uma alegria para adorar a Deus, né? E você quer voltar cheio de Deus. Aí você volta que nem a mulher. Poxa. Mas é assim, tem muitas das vezes que é assim. É? E você acha que eu não fico assim também, não? Poxa, agora uma palavra, estou pregando, daqui a pouco eu fico frustrado. Mas Jesus, hoje foi... Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que traz a dor na gente. A dor mesmo, viu? Sabe quando você está naquele dia para ensinar, você fala, nossa, hoje vai sair fogo do céu, Deus, Jesus, o próprio Deus vai descer. Mas isso é a estratégia do diabo, mas eu continuo na fiação. Não posso deixar de falar. Mas é os outros, não é a gente. Porque é a estratégia do diabo, ele quer usar as pessoas. Não. É que nem... Quer ver? Quando você chama as pessoas para ir para a igreja, certo? Aí você vai na casa dela. E aí, vamos para a igreja? Ah, fala, não. Você fica feliz ou você fica triste? Triste, né? Vamos ser sinceros. Porque você queria que ela... Porque ela falou que ia. Aí chega na hora e fala que não. Né? Aí, de repente... Essa pessoa entra na igreja. Você está na igreja. Aí ela começa a falar com você. Como que você vai ficar? Poxa, vem de vir comigo na hora do culto, vem depois, ainda quer ficar conversando, perguntando o que está acontecendo. Isso, aquilo. Ah, aconteceu isso, aquilo, por isso que eu não vim naquela hora. E o que aconteceu com você? Perdeu tudo. Aquele dia de culto que era tão bom para você, você perdeu. E ficou vazio. E o diabo, ele é oportunista. É nessa hora que ele vem para cima como um furacão. Ele vem para cima assim, ó, ele fala, agora eu pego, agora eu tiro da igreja. Agora eu tiro. Tá vendo? Agora eu tiro. Aqui, ó, a estratégia dele é essa. É essa. Ele vem para a minha igreja. Tem hora que eu tenho que orar muito. Fala, Jesus amado. Tira a alma. Parece que a alma foi embora, parece que tudo não tem nada mais. Mas é nessa hora que tem que confiar em Deus. Não saia, porque é isso que Ele quer. Que você saia, aí Ele tem a oportunidade de levar os espíritos piores. Amém? Então, igreja, quer vir para a igreja? Vem, não quer? Infelizmente, ou felizmente, como que eu posso falar? Infelizmente, né? Porque é ruim a pessoa não vir para a igreja, né? É ou não é? Mas o que eu posso fazer? Deus uma hora traz. E quando Deus não traz, nós temos que continuar. Então nós temos que preocupar com isso. Nós temos que preocupar em estar orando por eles. Amém? Como Pedro estava preocupado. Quem é o traidor? Deus, o que te importa, Pedro? Bom, dessa maneira Jesus falou para ele. Você acha que Jesus falou bonzinho? O que te importa? Segue você a mim.
Está preocupado com o traidor? O traidor está no meio de vocês. Não se preocupa com isso não. Está no meio de você, segue você a mim, meu filho. Amém? Evangelho de João, capítulo 21. Ele está falando que eu não paro? Rabachar, obreiro, rápido, para nós esclarecer rápido. Quero acabar cedo hoje. Só pregar esse versículo aqui para você entender. João capítulo 21. Quero mostrar para você. Versículo 19. Amém? Diz 21, 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Um ponto de interrogação, uma pergunta, né? Quem se reclinou no peito de Jesus? Pedro. Jesus amava tanto a Pedro que na ceia Pedro encostou no peito de Jesus. Jesus amava muito ele. Jesus ama muito você. Aí Pedro, olha o que Pedro recebeu. Vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus: quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Você acha que eu estou preocupado? O que acha de mim? Estou seguindo Jesus. Estou ensinando? Está falando? Estou seguindo a Jesus. Está o traidor no meio? Isso, aquilo? Estou ensinando Jesus. E estou seguindo a Jesus. Estou preocupado com quem vai me trair? Estou não. Ah, você não tem ciúmes, pastor? Não tem nada. Ciúmes não vem de Deus. Tem que estar preocupado em seguir Ele. Amém? E parar de se preocupar quem vai trair e deixar de trair. Amém? E Pedro queria saber que Jesus falou para ele: o que te importa? Eu quero que ele fique, porque vai ter traidor no meio da gente. Vai ter Judas no meio da gente. Ah, mas Judas já morreu. E quantos tem aí? Hã? Tá ou não tá? Misericórdia. Não precisa se preocupar não, igreja. Não se preocupa com isso. Segue a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto. Não volto não. Para trás não volto. Soldado, estou seguindo a Jesus Cristo. Glória a Deus. Para trás não volto. Não volto não, tá? Soldado é para frente. Amém? É lá no céu. Então se tornou corrente entre os irmãos, e dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse de que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus falou que ele não ia morrer? Jesus não falou nada. Deixa ele. E ele está onde? Morreu. Porque quem trai? Ai, Jesus! Até uma
sensação de desmaio. Aleluia, Jesus. Eu é Ele. Não é fácil. Não traia ao seu Criador. Não abandona Jesus. Isso em qualquer outra área, não seja traidor. Amém. Vamos terminar? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A Bíblia é essa. O que ele deixou é isso. Porque se fosse escrever tudo o que ele fez, no mundo inteiro não caberia. Estava todo mundo tentando escrever, não vai escrever. Então, eu creio, como Pedro falou, o quê? Olha aqui, ó, presta atenção. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Amém? Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Por quê? Quem vai explicar Deus? Eu creio no que está escrito aqui, ó. E aqui basta. O sinal está aqui e tudo que nós precisamos está aqui. Amém? Não preciso de livro de A, de B. É por isso que não vai me dar livro, não. Hã? Você acha que eu quero um livro desse daqui? Eu quero o livro de Jesus. Ah, o pastor A que dá teologia, dá glória a Deus, pastor. Continua com essa teologia. Ah, o livro do Ben-Ri, dá o Ben-Ri, fica com o seu livro. Ah, o livro desse, é o livro daquele. Não. Ah, eu tenho o livro de Jesus que é mais importante para mim. Amém! É, o livro de Jesus. Quer um testemunho melhor que esse? Testemunho de homem? Eu quero testemunho do meu Deus. E Ele está testemunhando dele e falando para mim e para você. Está escrito. Não caberia no mundo. Porque Ele é o começo e o fim. O alfa e o ômega. Acabou. Não dá para escrever o que Ele fez. Quem consegue escrever o mundo? Aí, relata como que foi feito. Escreve no livro. Passo a passo. Não vai conseguir, que é só Ele. Algumas coisas tem aqui, como que foi feito o céu, o que é o céu, uma cortina azul. Ixi, se eu for falar, lê a Bíblia, que vocês vão. É tão lindo, tão maravilhoso. Aleluia, Jesus. Algumas coisas tem a maioria das coisas tem aqui, como foi feito o céu, como o céu é, como que foi formado, como que é as coisas. Tem a imagem do céu, né, revelada na palavra, e pelo Espírito você tem a revelação do céu. Lê a Bíblia. Eu quero testemunho de homem, desse ou daquele. Eu quero de Jesus. Acabou. Amém? Diretamente a Ele. Hã? Diretamente dele, né? Não tem outro não. Pedro falou aqui, ó. Precisa não. O que ele deixou para nós está aqui. Quer falar da Bíblia? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Medita, come, estuda muito, pede revelação para Deus. Quando Deus te preparar para você ensinar, você ensina. Quando Deus não te preparar ainda para você ensinar, não quer ensinar. Porque eu só pude ensinar quando Deus me preparou para ensinar. E por alguns momentos eu pude dar umas ministrações do que Ele me deu, quando Ele me permitiu. E quando Ele me tirou de tudo isso, Ele falou: agora você não vai ministrar mais em lugar nenhum, você vai aprender mais. Aí Ele me tirou de todas as igrejas, ficou só eu e Ele, madrugada, dia, noite, eu e Jesus só. Só eu e Ele e a palavra. Só. Amém? Quero ensinar, não.
E se eu puder ensinar o que eu aprendi, eu vou ensinar. E quem acreditar, acreditou. Posso fazer o quê, né? Quem não acreditar, o que eu posso fazer? Também não, nada. Amém? Então é isso aí a palavra do nosso Deus nessa noite. Que você guarde essas palavras de Deus ao teu coração, porque elas vêm direto do trono de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Um ótimo final de semana. Tchau!